não basta estar certo. 1 João 3, de 11 a 18. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como o Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal, e o que o seu irmão fazia era bom. Meus irmãos, não estranhem as pessoas do mundo que os odeiam. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, e sabemos disso porque amamos os nossos irmãos. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, pelo quê? Por quê? Porque nós amamos os irmãos. Olha que coisa pesada, hein? Quem não ama, ainda está morto. Paulada na cabeça da gente, hein, irmão? Quem odeia o seu irmão é assassino. Eu acho que aqui ninguém odeia o irmão. Mas tem uns aí que você não vai muito com a cara, não. Fala a verdade. Levanta a mão quem não vai com a cara de algum irmão aqui. Deixa eu ver. Ninguém? Olha, só a Cleide. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Sabemos o que é o amor por causa disso. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quem aqui estaria disposto a dar a sua vida por algum dos nossos irmãos? Aqui, você dá a sua vida? Não, pode me matar. Ninguém. Olha, nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos, como Cristo deu a sua vida por nós. Isso é brabo, hein? Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ação. Então, hoje eu quero falar sobre esse assunto. Não basta estar certo. O que é que eu quero dizer com isso? Há um homem chamado Rubem Alves, que morreu em 2014. Num livro que escreveu, ele cunhou a frase protestantismo de reta doutrina. PRD. Protestantismo de reta doutrina. O que é isso? O protestantismo de reta doutrina se caracteriza pela ortodoxia doutrinária no centro da vida da igreja. E ele estava falando principalmente de igrejas presbiterianas, batistas, metodistas e congregacionais. Em termos simples, cada denominação diz: nós temos a doutrina correta. Isso aí que ele quer dizer por reta doutrina. Então aqui, venha para a minha igreja, porque eu tenho a doutrina certa. E aí, você há de convir comigo, se juntarmos batistas, presbiterianos, metodistas e congregacionais, entre outros, quem desses está com a doutrina certa? Será que eles concordam que todos estão com a doutrina certa? Certamente que não, porque senão não haveria tantas igrejas diferentes umas das outras. Então, o Rubem Alves não ficou analisando as doutrinas dessas denominações, mas o desdobramento dessa postura de reta doutrina. Se eu acredito que eu tenho a doutrina certa, então isso pode gerar na igreja dogmatismo. Não, tem que ser assim, não pode ser de outro jeito. Intolerância às indiferenças, ou seja, quem é diferente de mim, vai para o inferno. Antigamente se brincava muito entre presbiterianos e batistas, que diziam que eles não eram irmãos, eles eram primos. Porque há doutrinas diferentes. Repressão à liberdade de pensamento, você tem que pensar como eu. E identificação da interpretação da igreja com a própria vontade de Deus. A minha igreja que está na vontade de Deus. Então, é isso que eu quero dizer quando eu estou falando aqui, que não basta estar certo. É lógico que, como batistas, nós buscamos uma ortodoxia. A palavra ortodoxia quer dizer ensinamento correto. Nós procuramos esse ensinamento, fruto de uma correta interpretação da Bíblia. Porque todos os evangélicos têm Bíblia, a mesma editora.
Mas as interpretações são tão diferentes no meio evangélico, hein? E se juntarmos 10 pastores batistas, mesmo assim a gente vai ter discordâncias. Então, o grande problema não é a ortodoxia, mas aquilo que se chama de ortodoxismo, a defesa da doutrina em si mesmo. Basta eu estar certo. E isso se dá sem amor, sem humildade e sem serviço. Então, a grande ideia desta mensagem é esta daí. O cristianismo não é provado apenas pelo que professamos, pelo que acreditamos, mas pelo amor que nós demonstramos. Então, deixa-me fazer uma pergunta. Como sabemos que uma árvore está viva? Ninguém vai dizer, é pelas raízes, porque as raízes estão escondidas. O que nós vemos numa árvore são os frutos. Os frutos não produzem vida. Os frutos revelam a vida. Então você vê uma macieira com belas maçãs, você fala, nossa, que essa árvore é boa. Olha que maçã linda. Né? João está fazendo exatamente esse raciocínio aqui. A igreja do primeiro século vivia uma crise. A igreja para a qual foi escrita esta carta. Havia pessoas que ali diziam possuir o verdadeiro conhecimento de Deus. Nós conhecemos a Deus. Vocês não. Eles sabiam discutir doutrina, conheciam a Bíblia, falavam de espiritualidade. Mas Jesus olha para elas e pergunta, onde está o amor? Onde está o fruto? Porque não basta estar certo. Você pode acreditar na coisa certa, mas está errado dentro do seu coração. É possível a gente defender a verdade e não se parecer com Jesus. E é exatamente isso que João combate nessa carta. A primeira carta de João foi escrita para igrejas abaladas pela saída de falsos mestres. Eles afirmavam possuir uma espiritualidade superior, conhecimento superior, experiência superior. Talvez a gente esperasse que João respondesse escrevendo um tratado de teologia. Não, olha aqui, leia esse livro aqui, você vê. Mas ele fez algo surpreendente. Ele apresentou um teste. Não um teste doutrinário, um teste de vida. João pergunta, vocês amam? Vocês estão amando? Para me saber se vocês são verdadeiros? Então, não basta estar certo, é preciso nascer de novo. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Este versículo é um dos mais importantes aqui da carta de 1 João. Observe que João não diz, vocês são salvos porque amam. Não, ele diz, vocês sabem que foram salvos porque amam. Olha que diferença. O amor é a evidência da salvação. O amor não compra a salvação. O amor revela a salvação. A salvação continua sendo pela graça, mas a graça nunca chega sozinha. A graça transforma. A maior evidência de salvação não é um teste doutrinário. A maior evidência da salvação é a transformação que se passa pela vida das pessoas. Eu falei aqui domingo passado, se não me engano, aquela frase, o crente é diferente. Diferente porque ele é transformado, não pela maneira como ele se veste, não pela maneira como ele mexe com o seu cabelo ou segue a moda. Ele é diferente pela forma como ele vive. Nós passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Esse verbo aqui, passamos, na língua grega, é um verbo perfeito. Então, o que João está dizendo aqui? Houve uma mudança definitiva no passado e continua produzindo efeitos hoje. Isso é que significa esse passamos aqui. É algo que aconteceu lá atrás e continua acontecendo. Porque eu não posso dizer que eu amo perfeitamente. Eu ainda tenho muitos preconceitos. Por exemplo, eu estava pensando essa semana, por que eu estou torcendo pela Espanha? Por que eu tenho bronca de argentino? Não sei. Não era para ter. É um preconceito. Mas também não é nada muito grave. Eu nunca vou matar um argentino. Tá? Mas eu torci pela Espanha. Assim,
falta muito, né, para a gente acabar com todos esses preconceitos. Sabe, o mundo que Deus criou não é dividido em Brasil, Argentina, Espanha, Estados Unidos. Nós somos uma raça humana. É por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Ele não amou os judeus, os americanos, não, ele amou o mundo. Amou você, amou a mim, amou todas as pessoas. O novo nascimento aconteceu. E como é que a gente sabe que a gente nasceu de novo? Porque alguma coisa mudou. E, sobretudo, agora existe amor. Quando o sol nasce, ninguém precisa anunciar o sol. Olha, o sol está chegando. Não, todo mundo vê o sol nascer. A luz denuncia a sua presença. E assim acontece com a nossa salvação. Quem nasceu de Deus começa a iluminar. Como dissemos no domingo passado, a palavra de Jesus, vocês são a luz do mundo. Não porque a gente faça força para iluminar, mas porque nós recebemos uma nova natureza. Durante muitos anos, nós perguntávamos, você fuma? Você bebe? Você usa tal tipo de roupa? Você faz isso, faz aquilo? Todas essas questões podem até ter sua importância. Mas João faz outra pergunta. E a pergunta é, você ama? Porque alguém pode nunca ter fumado. E eu conheço pessoas assim. Nunca ter amado. Pode nunca ter bebido. E nunca ter perdoado alguém. Pode conhecer toda a Bíblia. E continuar tratando as pessoas com desprezo. A verdadeira prova de salvação não é apenas aquilo que abandonamos. A verdadeira prova de salvação é a pessoa em que nos tornamos. Outro ponto, não basta estar certo. É preciso vencer o Caim que mora em nós. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. Lembra da história de Caim? Olha, João fez algo inesperado. Ele traz Caim para dentro da igreja. Por quê? Porque Caim representa uma religião sem amor. Caim cumpriu sua obrigação religiosa. Ele levou sua oferta a Deus. Ele cultuou a Deus, mas com ódio no coração. Ele ofereceu, ele doou, mas sentiu inveja. Antes de matar Abel, ele já havia matado no coração. Jesus ensinou exatamente isso no Sermão da Montanha, lembra? Todo homicídio começa muito antes da violência. E o homicídio é o último aspecto do ódio. Começa quando deixamos de reconhecer a dignidade de outra pessoa. Todo ser humano tem dignidade, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós aprendemos muito cedo a dividir as pessoas. Os nossos e os deles. Os deles, os trabalhadores, os criminosos, eu e os criminosos, eu e os dependentes químicos, os imigrantes e eu, os moradores de rua e eu, os presos, os ricos, os pobres. A nossa sociedade é uma sociedade dividida em todos os aspectos. João nos obriga a perguntar, qual dessas pessoas de ser a imagem de Deus? Qual dessas pessoas que você odeia, que você tem preconceito, que você acusa? Qual drogado deixou de ser a imagem de Deus? Qual político corrupto que deixou de ser a imagem de Deus? Todos de nós temos em nós algum aspecto da imagem de Deus. O Hitler, que foi um dos seres humanos mais terríveis que pisaram na Terra, ele amava seus cachorros. Ele tratava muito bem os cachorros dele. Ele não era totalmente ruim. Então, nós temos a imagem de Deus. Então, como é que eu posso discriminar o outro ser humano? Se Deus fizesse isso, Jesus teria morrido por todos ou por alguns? Já parou para pensar nisso? Se Deus tivesse os preconceitos que nós temos, esse espírito divisionista que nós temos, nós estaríamos perdidos. Quando Jesus encontrou Zaqueu, lembra que subiu lá na árvore para ver Jesus? Ele era um cobrador de impostos, um pecador. A cidade inteira enxergava um ladrão. Jesus enxergou um homem. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana, todos viam uma mulher que tinha tido muitos relacionamentos conjugais. Uma mulher promíscua. Jesus viu a sede que aquela mulher tinha por uma vida melhor. Quando Jesus encontrou Bartimeu, a multidão viu um incômodo. Um cego
que precisava ser carregado para lá e para cá. Jesus viu ali uma pessoa. A compaixão sempre enxerga primeiro o ser humano. É um bom exercício para mim e para você. Quando você tiver aquele preconceito, aquela ojeriza por certas pessoas, peça, Pai, me ajuda a ver ali um ser humano que precisa de mudança. Sim, está errado, mas me ajuda, Pai, a ser um instrumento de mudança, de novo nascimento, de transformação na vida daquela pessoa. Quem nasce de novo muda a maneira de olhar as pessoas. Não basta estar certo, é preciso amar como Cristo amou. E aqui a gente chega ao centro da carta. Sabemos o que é o amor por causa disso. Cristo deu sua vida por nós. Ele abriu mão da sua glória para se encontrar com o ser humano. João não ofereceu uma definição de amor. Ele não deu uma tese doutrinária. Ele apontou para a cruz. Sabe o que é amor? É isso aqui, ó. Essa cruz, com este homem pendurado. Se você quer saber o que é amor, olhe para Jesus. Ali o amor ganha forma. Depois João faz um movimento impressionante. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Talvez, espero, nunca venhamos a morrer por alguém. Mas todos nós podemos viver por alguém. João pergunta, como pode permanecer o amor de Deus naquele que vê seu irmão necessitado e fecha o coração? Literalmente, essa expressão fecha o coração, em grego, significa fecha as entranhas de misericórdia. Não é falta de dinheiro, é falta de compaixão. Uma igreja contagiante não é aquela que possui apenas boa música, nem apenas uma boa doutrina. É aquela onde ninguém sofre sozinho. Ninguém deveria sofrer sozinho na igreja. E toda vez que eu falo isso, eu me lembro de uma noite inteira no IML, lá no centro de São Paulo, com 5, 6 líderes da igreja ao meu lado, aguardando a liberação do corpo do meu pai, que tinha sido assassinado. Mas eu não estava sozinho. Isso não deveria acontecer com ninguém. Uma igreja contagiante é aquela onde o desempregado encontra apoio, onde a mãe solo encontra acolhimento, onde o adolescente encontra escuta, onde o idoso encontra companhia, onde o dependente químico encontra uma esperança, onde quem caiu encontra uma mão estendida, porque o amor sempre torna algo concreto. Quando há enchentes e calamidades, muitas igrejas abrem seus templos, oferecem alimento, outras arrecadam roupas, outras receberam famílias. Nesses casos, ninguém pergunta de que igreja você é. A pergunta é outra. O que é que você precisa? E é exatamente isso que João está ensinando aqui. O amor verdadeiro sempre encontra uma forma prática de servir. Então, talvez a pergunta mais importante desta noite não é, você está certo? Talvez a pergunta mais importante nesta noite é, existe evidência do novo nascimento em sua vida? Não estou falando da reta doutrina. Não estou falando daquilo que você crê. Eu estou falando do fruto. Você realmente nasceu de novo e a gente pode perceber isso pelo amor? João responde assim, se existe, você ama. Não perfeitamente, mas sinceramente. Não apenas com palavras, mas com atitudes. Imagine que nunca ninguém ouviu falar de você. Nunca assistiu um culto. Nunca leu a Bíblia. Nunca soube a sua posição doutrinária. Essa pessoa teria alguma evidência de que Cristo vive em você? Olha, eu vejo como você trata o garçom, o motorista do ônibus, a faxineira, o vizinho difícil, seu cônjuge, seus filhos. Quem pensa diferente de você? Aí está o teste. A igreja precisa defender a verdade, sempre, mas nunca nós podemos esquecer. A verdade cristã possui um rosto. O rosto é o rosto de Jesus. E Jesus nunca separou a verdade do amor. A igreja deve ser o primeiro lugar onde o amor de Deus se torna visível. É por meio desse amor mútuo que o mundo pode reconhecer a presença do Deus invisível. Que a Batista Primavera seja conhecida por sua fidelidade às Escrituras, mas também
por ser uma comunidade onde as pessoas experimentam a graça, a dignidade e o amor de Cristo. Porque não basta estar certo, é preciso parecer com Jesus.